Olá, discípulo do Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter. Bem-vindo e bem-vinda à jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. Aqui agora vou compartilhar a parte 6 do significado dessa jornada terapêutica de capelania. Cutucando. O que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e digo mais. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e ainda a palavra de Deus, a Bíblia, que é uma espada de dois gumes e afiada e viva, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas, e você vai deixar de lado a procrastinação, autossabotagem, crenças limitantes, padrões cerebrais negativos, maus hábitos, iras, murmurações, ódios, discórdias, blasfêmias, calúnias, raiz de amargura e tantas outras coisas que estão impedindo o seu progresso em saúde mental, emocional e espiritual. Chegou a hora. Você vai ouvir agora. Deus julgou Sodoma e Gomorra. Mas eu desejo que você se sinta à vontade. Aí em sua casa, conectado, ouvindo, ou em seu trabalho, ou em seu lazer, ou na rua, onde você se encontra. O Espírito Santo vai ativar você. Deus julgou Sodoma e Gomorra. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. 2 Pedro 2,6. A Bíblia diz, eu acredito, coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão. Sodoma e Gomorra eram cidades violentas e pervertidas sexualmente. Gênesis 13:13, 19, 4 e 5 e Judas 7. O pecado dessas cidades subiu até Teós. Então Teós enviou seus ángelos para exercer o juízo divino sobre as cidades, que foram devoradas pelo fogo e tornaram-se cinzas. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Amós citam a destruição de Sodoma e Gomorra como exemplo da ira de Teós contra o pecado. Esta destruição total foi permitida por Teós a fim de inculcar às gerações seguintes a lição pedagógica de que a injustiça termina na ruína. O ensino e o comportamento falsos sempre acabam produzindo sofrimento e desastre.
seja nos dias de Ló, seja nos dias do apóstolo Petros, Paulo, João e tantos outros, seja nos nossos próximos dias, no século 21. O diabo, com astúcia, tenta induzir os homens em duas direções. Primeiro, sussurrando em seus ouvidos que o pecado é inofensivo, e segundo, o diabo sussurra nos ouvidos do homem que o pecado ficará impune. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior que o sofrimento e é mais trágico que a própria morte. Isso porque nem o sofrimento, nem a morte podem afastar o homem de Deus, mas o pecado, esse sim, o afasta de Deus no tempo e por toda a eternidade. O pecado jamais ficará impune, pois sobre ele já existe uma sentença, porque o salário do pecado é a morte. Gar opsonio amartia thanatos, porque o salário do pecado é a morte. Ouça agora, em quarto lugar, Deus livra os piedosos. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, 2 Pedro 2,7. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. 2 Pedro 2,8. É porque o Kyrios sabe livrar da provação os piedosos. 2 Pedro 2,9. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai se sentir grandioso. O apóstolo Petros já havia mencionado o livramento de Noé e sua família. Agora, Petros fala com mais detalhes sobre o livramento de Ló, como um exemplo do livramento que Deus dará à sua igreja quando visitar com juízo vingador os falsos mestres. Tanto Ló como Noé são chamados de justos. Quero que se lembre disso. A Noé, Deus poupou. Ló livrou. Noé pregou 120 anos a uma geração que vivia sem levar Deus em conta. Ló foi armando suas tendas para as bandas de Sodoma e acabou se misturando com a cidade, embora nunca tenha concordado com seu estilo de vida pecaminoso. O sofrimento de Ló era diário e contínuo e diário. Ló via e ouvia coisas horríveis, pecaminosas naquelas cidades iníquas. A alma de Ló era atormentada pelos pecados escandalosos daqueles moradores da planície, porém não ficou entorpecida pelos ataques iníquos que Ló via diariamente. Quero que você entenda como é viver de modo digno no Evangelho de Jesus Cristo e os Teossoter. O apóstolo Petros descreve Ló 3 vezes com adjetivo justo, o justo Ló, 2 Pedro 2,7. Este justo, 2 Pedro 2,8. A sua alma justa, 2 Pedro 2,8. Ló, porém,
perdeu a autoridade em Sodoma. Nem mesmo sua família foi influenciada por ele. Ló precisou ser arrancado de Sodoma. O livramento de Ló se deve inteiramente ao favor de Deus imerecido que ele dá aos homens por causa daquilo que ele é e não por causa daquilo que eles são. Registro bíblico, Gênesis 19, 16 e 19. Assim, da mesma forma que Deus tirou Ló de Sodoma, Deus sabe livrar da provação os piedosos, os justos, os salvos, os cristãos, a igreja. Quero que se lembre disso. Deus nunca permite que eu e você sejamos provados além de nossas forças. O livramento não vem de fora das lutas, mas de dentro delas. O cristianismo não é nenhuma pólice de seguro contra as provações da vida. Eu me pergunto, a sua alma é afligida hoje por aquilo que vê e ouve na televisão, nos jornais, nas ruas, nos tribunais, ou por aquilo que alguns cristãos carnais falam? Você corre o risco de ter a alma embotada diante da secularização, a consciência anestesiada diante do pecado, e ainda mais corre o risco de ter um coração apático diante da gritante violação dos padrões imorais. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em quinto lugar, Deus julga os injustos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. 2 Pedro 2,9. Deus não considera inocentes aqueles que deliberadamente vivem no erro e andam na imoralidade. Aqueles que zombam do pecado são loucos. Aqueles que fazem chacota do juízo de Deus um dia terão de experimentá-lo. Esse dia já está marcado. É o grande dia do juízo e vai acontecer em breve na parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo Osiós Teossote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias. Fique de olho agora na conduta pervertida dos falsos mestres. O apóstolo Petros passa a descrever o caráter disforme e a conduta reprovável dos falsos mestres. Vou apontar aqui agora alguns pecados dessas pessoas depravadas. Se sente preparado para ouvir? Primeiro, o pecado da maledicência, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. 2 Pedro 2,10. Ao passo que ágelos, embora maiores em força, dinamis e poder ixus, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Kyrios. 2 Pedro 2, versículo 11. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Os falsos mestres eram homens carnais que se entregavam a uma vida sexual dissoluta e imoral. Não admitiam seus pecados, nem aceitavam ser corrigidos. Desandavam a falar contra toda a autoridade civil e religiosa. Viviam de forma desordenada. Não suportavam limites
nem princípios. Eram hereges quanto à teologia, escandalosos quanto à conduta e anárquicos quanto às leis. As doutrinas defendidas pelos falsos mestres levam a uma rejeição deliberada da autoridade de Deus. Enquanto os ágelos, maiores em força e poder que os homens agem com recato em relação às autoridades, esses falsos mestres insubordinados e arrogantes se entregam a toda sorte de maledicência e presunção. Eles, os falsos mestres, desafiam a teós e aos antropós, pois estão encantados demais consigo mesmos. Eles, os falsos mestres, estão quase explodindo de tanta vaidade pessoal. Os tolos se apressam a ir para lugares para onde os ágelos temem passar. Os ágelos fiéis de Teós evitam cuidadosamente levantar acusações contra Satanás e seus ajudantes, deixando a responsabilidade de julgar os demônios e o diabolos nas mãos de Deus. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, o pecado da blasfêmia. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. 2 Pedro 2,12, a Bíblia diz, eu acredito. Coloque a Bíblia em sua mente. Os falsos mestres queriam ser doutores dos assuntos espirituais, quando na verdade eram totalmente ignorantes. Blasfemavam com palavras malignas, atacando a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, e fazendo apologia do erro. Porém, falavam mal do que não entendiam, estavam sendo inspirados pelo diabolos. No momento que a verdade é distorcida ou negada, no momento que a verdade de Deus é substituída pela falsidade da heresia, então estas situações conduzem inevitável e necessariamente não apenas a um erro intelectual, mas sobretudo a uma profunda corrupção moral. Assim são os mestres falsos ainda hoje. Pronunciam palavras impiedosas contra a sã doutrina e contra os cristãos, contra a igreja, dando a impressão de que atingiram um nível mais elevado de conhecimento e experiência, quando na verdade agem apenas como animais irracionais, movidos por instintos animalescos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua epístola aos Romanos, disse: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. O apóstolo Petros diz: estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. 2 Pedro 2,12. Eu fico pensando, a sensualidade é autodestrutiva. Quem se entrega a tais práticas carnais e ao prazer, porém, é trágico
perceber que no fim até isso se perde. Por algum tempo pode desfrutar daquilo que chama de prazer, mas no fim arruína sua saúde emocional, mental, espiritual e seu bem-estar. Destrói seu caráter, iniciando assim sua experiência desastrosa do Thanaton no inferno enquanto ainda vive na terra. Já parou para pensar nisso? Esses brutos irracionais, como diz o apóstolo Petro em 2 Pedro 2,12, destinam-se à destruição. Fato que Petro menciona com frequência em 2 Pedro 2, versículo 3, 4, 9, 12, 17 e 20 de 2 Pedro. Ao procurar destruir a fé em Jesus Cristo, eles, os falsos mestres, serão destruídos. A própria natureza deles os arrastará para a destruição, como porcas que voltam ao lamaçal e cachorros que retornam ao próprio vômito. Infelizmente, até que isso aconteça, estas pessoas ainda são capazes de causar um estrago moral, mental, emocional e ainda mais espiritual por onde passam. Nas igrejas. Em terceiro lugar, o pecado do adultério. O apóstolo Petro aprofunda ainda mais sua descrição da vida adúltera desses libertinos hereges, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. 2 Pedro 2,13, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 2 Pedro 2,14. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Os falsos mestres não apenas eram adúlteros, mas desavergonhados, pois praticavam suas imoralidades à luz do dia. Viviam abertamente na prática da luxúria carnal. Refestalavam-se essas práticas mundanas sob o manto de suas mistificações. O pecado normalmente é cometido às escondidas, na escuridão. Paulo, por exemplo, escreve: os que se embriagam é de noite que se embriagam. Mas essas pessoas, esses falsos mestres, desprezavam todas as normas de comportamento, entregavam-se à lascívia até mesmo durante o dia. Eles, os falsos mestres, não têm vergonha e causam vexame. Os falsos mestres conseguiam infiltrar-se no meio da igreja e até participavam de suas festas de comunhão, porém o interesse dos falsos mestres era se aproveitar de pensamentos inconstantes
e arrastá-las para a cama do adultério, roubando-lhes a honra e os bens. A expressão engodando almas inconstantes representa a imagem de um pescador colocando a isca no anzol ou de um caçador colocando o chamariz numa armadilha. Já parou para pensar nisso? As pessoas que mordem a isca que os falsos mestres oferecem têm a alma inconstante. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Esses mestres falsos do mal eram insaciáveis na prática do pecado. A vida deles era como uma nódoa nojenta, uma verdadeira deformidade moral. Eles receberão injustiça como salário da injustiça que praticam. O apóstolo Petros está empregando uma metáfora comercial altamente evocativa para ressaltar que a imoralidade não vale a pena. No fim, defraudará você ao invés de remunerá-lo. Os falsos mestres tinham o coração exercido na avareza. Isso significa que eram hábeis em sua ganância. Os falsos mestres tinham técnicas apuradas e extremamente desenvolvidas para arrancar o dinheiro do povo. Queriam sempre mais dinheiro, mais poder e mais prestígio. Ouça agora em quarto lugar, o pecado da apostasia. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2,15. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, cutucando o que alguns crentes toleram e a Palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Esses falsos mestres saíram de dentro da igreja. Registro bíblico, Atos 20:30, 1 João 2,19. Um dia, esses falsos mestres professaram a fé em Jesus Cristo e conseguiram ingressar como membro da igreja. Porém, abandonaram o reto caminho e se extraviaram. Apostataram da fé, venderam a consciência, negociaram a verdade. A conveniência suplantou a convicção. Tornaram-se discípulos de Balaão, o profeta que, por amor ao lucro, ao dinheiro, ensinou os inimigos de Deus a seduzirem Israel por meio de relacionamentos ilícitos. Esses falsos mestres estão dispostos a usar qualquer expediente para arrecadar dinheiro, ainda que isso implique ensinar o povo a desviar-se da verdade da Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Petros não está descrevendo aqui os pagãos, mas os apóstatas. O apóstata é aquele que um dia fez uma profissão de fé em Jesus Cristo no meio do povo de Deus, a igreja, mas nunca se converteu a Jesus Cristo. Juntou-se à igreja por todo tipo de razão, exceto a razão certa. Mais cedo ou mais tarde,
ele vai sair da igreja e tentará arrastar através de si os fiéis. O ódio é um veneno que destrói aqueles que dele se nutrem. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 2 Pedro, 1 João 2,11. Você não vai escapar do Deus inescapável, o El Roi. As trevas que o apóstolo João se refere são a escuridão mental, moral e espiritual. Característica do estado atual de corrupção que a humanidade vive. O ódio afasta o homem de Deus e do próximo. Quem guarda raiva, mágoa e odeia seu irmão e calunia seu irmão não pode adorar a Deus, não pode levar sua oferta ao altar de Deus. Quem se alimenta de ódio adoece emocional, espiritual, mentalmente e fisicamente. Você sabia? Quero que pense nisso. Esse é um câncer que precisa ser arrancado do seu coração, do seu corpo. Se você não arrancar do seu coração, ele vai te matar em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar, e você não vai entrar pelos portões da bem-aventurança eterna, a nova Jerusalém, na pátria celeste. O que você vai fazer para conseguir mudar essa situação? Quem se empampurra de mágoa, ódio, ira, calúnia, raiz da amargura, é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Quem se alimenta do abismo do ódio, da calúnia, não tem paz. Quem se alimenta do absinto do ódio, da ira, da calúnia, não tem alegria nem liberdade. Quem odeia a seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Eles tentam ir a outra comunidade de crentes e vai levar a morte com eles. Quem odeia seu irmão está cego pelo príncipe das trevas, Diabolos. Quem odeia a seu irmão é responsável pela própria ruína. Sua vida, sua responsabilidade. O quão rapidamente você pode se livrar das trevas. Como se sente quando pensa em sua vida cristã em trevas? Quem odeia a seu irmão evidencia em sua vida 3 amargas realidades. Quem odeia a seu irmão precisa da alegria da salvação em sua alma. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas. 1 João 2,11. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. As trevas são o oposto da luz. O Diabolos é o príncipe das trevas. O seu reino é o reino das trevas. Os súditos do seu reino são filhos das trevas. Por conseguinte, quem odeia a seu irmão não conhece a Deus, ainda não foi transportado do reino das trevas para o reino da luz de Jesus Christos Ios Theos Soter. Você quer ser liberto do reino das trevas? Quem odeia seu irmão não tem propósito na vida e anda em trevas. 1 João 2,11. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Quem anda nas trevas anda sem segurança.
Quem anda nas trevas anda sem propósito e sem projeto. Quem anda nas trevas não sai do lugar. Quem anda nas trevas não faz progresso. Quem anda nas trevas não tem direção clara na jornada da vida cristã. De igual forma, quem odeia a seu irmão vive um arremedo de vida sem alegria, sem paz, sem liberdade, sem propósito e sem crescimento e discernimento espiritual. Quem anda nas trevas fica na lisonja, bajulação, ira, calúnias e outros sentidos. Quem odeia a seu irmão não tem direção na caminhada da vida cristã e não sabe para onde vai. Aquele que vive e anda nas trevas não tem direção segura na vida cristã. Aquele que anda nas trevas vive tateando, tropeçando aqui e acolá. Fazer uma viagem nas trevas é caminhar em direção ao desastre e ao inferno. O apóstolo João ergue sua voz para dizer que o ódio cega como as trevas. O amor não é cego, o ódio sim cega. Uma pessoa cheia de ódio, amargura, fica cega. Uma pessoa cheia de ódio tem o seu raciocínio obscurecido. Uma pessoa cheia de ódio perde o equilíbrio, perde o discernimento. Aqui agora se sente preparado a deixar o ódio, raiz de amargura, iras, calúnias para trás. Aqui e agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus. A solução para a sua alma é Jesus Cristo. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.